Querido, abra o texto sagrado, iremos dar continuidade à exposição do Sermão do Monte. Desta feita, nós iremos para o capítulo 7, versículos 7 a 12. Mateus 7, versículos 7 a 12, que nos fala sobre oração, irmãos. Nos diz a palavra: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Maravilhoso Deus, que bom poder mais uma vez ouvir a Tua voz através da exposição da palavra. Minha oração é que o Senhor esteja conduzindo os meus lábios, a minha mente, a minha atenção, o meu coração, para que eu não me desvie do texto, para que eu possa ser fiel à exposição do texto, para que a igreja seja alimentada através do texto. Usa-me apenas como boca do Senhor. Por esta razão nós clamamos nesta noite: ilumina as nossas mentes, nos traz entendimento, nos traz compreensão do texto sagrado, que ele seja claro a cada coração aqui presente, aos que ouvem e são ministrados através das redes sociais, que o texto torne-se claro, que todo mundo possa compreender a palavra nesta manhã. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, amém, Senhor, glória a Deus. Irmãos, se tem uma coisa preciosa do meio de graça que nós temos, é a oração. Oração é algo tão precioso, em que nós podemos conversar com Deus. Mas note bem, querido, oração deveria ser uma coisa muito simples de ser compreendida. E é interessante que, se tem um assunto que por vezes as pessoas confundem a compreensão, é sobre oração. É interessante como nós estamos retomando esta temática tão importante, porque algumas pessoas não conseguem entender, não conseguem discernir acerca da oração. A oração precisa de esclarecimento, de tal forma, se você estuda a palavra do Senhor Deus, em muitos momentos nós iremos perceber que a palavra orienta-nos acerca da oração. R.C. Sproul chega a dizer, e nós sabemos disso, ele explicando sobre a importância da oração, ele vai dizer, Sproul, que os discípulos de Cristo não pediram a Cristo: Cristo, ensina-nos a operarmos milagres, ou a operar milagres. Ensina-nos, nós precisamos transformar água em vinho. Eu quero aprender, Jesus, a expulsar demônios. Não, o pedido dos discípulos foi um pedido pontual: ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender a orar, irmãos. E é interessante como nós erramos, e quantas vezes nós deixamos de nos apresentar diante de Deus de maneira correta, por algumas razões. Nosso coração é enganoso, a nossa mente distrai os nossos pensamentos. Somos inclinados muitas vezes a pedidos que não são essenciais para as nossas vidas, nem para o rebanho. Eu dizia ontem na turma do curso de liderança, que estava lendo acerca do que John Piper fala sobre oração. John Piper, ele apresenta 3 sugestões práticas acerca da oração, e que me chamou a atenção. Ele primeiro vai dizer o seguinte: escolha um dia e um horário sistemático para orar. Dia e horário. E ele vai dizer o seguinte: por que eu deixo essa dica para vocês? Porque nós nos distraímos, nós nos envolvemos com tantas coisas.
Às vezes, o que nos afasta da oração não é o pecado. O que nos afasta da oração é muitas vezes um e-mail que é, diz ele, um e-mail abençoado, justo. Um pedido lá legítimo. Uma participação nas redes sociais de alguém que precisa de acompanhamento e nós queremos dar atenção a ele. Às vezes, o que nos afasta da oração são os nossos compromissos legítimos, mas que eu preciso ser sistemático, eu preciso ter dia e horário para orar. Ele disse, assim como eu me alimento todos os dias, assim como eu tenho a minha vida organizada e ordenada, eu preciso ter dia e horário certo para orar. Diz mais John Piper, ele vai dizer o seguinte, olha, não apenas isso, uma outra dica prática para vocês, que vocês orem e leiam a Bíblia, intercalando essas ações. E ele explica, ele usa um tempo de 10 minutos, ele diz assim, olha, ore 10 minutos e perceba como a sua mente ficará distraída. Eu até penso que ele foi muito generoso, 10 minutos. Ore 5 minutos, querido, ininterruptamente. Em algum momento a tua mente irá lhe distrair, você está orando por uma coisa legítima, quem sabe clamando por cura, e nesses 5 minutos, nos intervalos, o teu pensamento levará a alguma coisa que não tem nada a ver com o pedido de oração. Nós nos distraímos, percebam, nosso coração é mau, a nossa mente é inclinada a não se concentrar naquilo que de fato é essencial. Ele diz, olha, por isso que eu oro intercalando com leituras bíblicas. Para quê? Dizia John Piper, para que a minha mente seja cativa à palavra de Deus, para que eu possa orar a palavra, para que a palavra conduza as minhas palavras, para que eu não venha perder o foco. Eu estou ali para me derramar, para orar e para apresentar o meu coração pecaminoso e falho diante de Deus. Terceira dica interessante que eu achei do John Piper, é que ele diz, além de ter um dia e um local certo, horário, além de intercalar leitura com palavra, tenha círculos concêntricos da oração. Vou explicar para vocês o que quer dizer com círculos concêntricos. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, olha como eu faço, queridos. Primeiro eu oro por mim. Claro, queridos, no processo de oração eu adoro a Deus, eu exalto a Deus, eu reconheço a grandeza, a santidade, a glória, a majestade do Senhor Deus, mas eu uso círculos concêntricos, eu oro por mim, eu reconheço a minha mazela, o meu pecado, as minhas falhas. A pessoa que mais precisa, que eu mais conheço, que precisa de tratamento espiritual sou eu. E antes de pedir qualquer outra coisa pela sua família, nesses círculos concêntricos, primeiro ore por você. Derrame-se diante de Deus com a sua alma, reconheça que você é impuro, reconheça que você precisa da graça de Deus, reconheça que você precisa que o pecado seja afastado da sua vida, que o mal, que as mazelas, que os pensamentos impuros sejam jogados longe do teu coração. Primeiro, nesses círculos concêntricos, ore por você, e aí vá aumentando esse círculo, ore pela sua família, pelos que estão ladeando constantemente a sua caminhada. Depois ore pela sua igreja, clame por cada pedido, por cada pessoa, pelas lideranças. Depois clame pelas igrejas espalhadas no mundo, ore pelas lideranças constituídas. Devemos entender que é um processo sistemático, oração, irmãos. Percebem, todas as vezes que eu não uso essas dicas, por exemplo, eu me distraio, eu não dou atenção devida à oração. Nós nos deparamos aqui, irmãos, olhando para o texto, a uma palavra que nos motiva a oração, que nos ensina nesta jornada de resistência, de luta, de suportar. Precisamos resistir às tentações, às coisas externas, aos afazeres do dia a dia. Cristo aqui ensina-nos de maneira muito clara que devemos dar importância à oração. E sobretudo, irmãos, Cristo revela-nos aqui acerca da persistência da oração. Eu queria que olhássemos para o texto e retirássemos 3 verdades aqui desse texto sobre esta temática, sobre esta ideia da persistência na oração, por 3 razões que Cristo apresenta aqui àqueles que recebiam esta palavra. Olhem para o texto. Primeira coisa, por que eu devo persistir na oração, irmãos? Porque
o Senhor nos responde. Graças a Deus por isso. Deus nos responde. Veja que coisa tão objetiva aqui para a gente nesta manhã. Eu quero lhe dizer, querido, você é crente, você que sabe disso, mas eu quero lhe dizer, Cristo responde às nossas orações. Aleluia. Cristo lhe responde. Quem sabe você tem esquecido disso. Cristo te responde. Olha para o texto, versos 7 e 8. Acompanhe comigo, eu até lhe convido a estar lendo comigo os versículos 7 e 8. Todos juntos. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Seja Deus louvado, aleluia. Por que eu devo persistir na oração? Porque Cristo, o Senhor nos responde. É interessante, irmãos, que nós temos aqui verbos no sentido de ordenanças. Se você olhar para o texto, nós percebemos aqui verbos nessa perspectiva de ordem, de ordenança. No verso 7, pedir, buscar e bater. Percebem que essa ideia aqui revela-nos persistência, de pedido, de busca, de bater, de apresentar. Deus aqui está ordenando aos discípulos. Deus está dizendo: peçam, busquem, batam. Tenham uma vida de oração ativa, uma vida de oração persistente. Coloquem diante de mim todas as coisas, diante do Senhor, todas as suas necessidades. Sejam persistentes na oração, batam, busquem, clamem. Percebem que quantas vezes nós desistimos de um pedido de oração por tão pouca coisa? Devemos insistir, devemos clamar, devemos bater, devemos buscar. Isso me faz lembrar um texto que está aqui correlacionado a essa ideia de persistência, porque nós o encontramos, irmãos, lá em Lucas capítulo 18, a parábola do juiz Inico. E interessante que esta parábola, ela irá iniciar dizendo no versículo 1, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Isso revela-nos persistência, perseverança na oração. Observe, irmãos, Cristo está aqui trazendo o norte à igreja. Peçam, busquem e batam. Por quê? Porque Ele nos responde. Percebam os verbos usados no versículo 8, no sentido de resposta. Olhem para os verbos, diz o verso 8: receber, encontrar e abrir. Quem faz isso? Deus. Quem responde? Deus. Quem traz respostas abençoadas? Deus. Eu quero lhe dizer, não desista. Não desista de orar, porque Deus está dizendo para a gente nesta manhã: porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta irá se abrir. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão? A primeira verdade que esse texto nos ensina aqui, irmãos, é que precisamos entender que o texto nos apresenta em termos positivos as respostas do Senhor Deus. Deus é um Deus de respostas. Verdade é, irmãos, que às vezes nós não acreditamos nisso. Tem gente que ora assim: Deus, eu quero colocar diante do Senhor Deus tal coisa, e quando levanta pensa: será mesmo que Ele vai responder? Deus é um Deus de respostas. Quantas vitórias nós já alcançamos fruto das orações? Quantas coisas nós já recebemos de Deus? Quantos milagres, quantas coisas maravilhosas nós recebemos. Mas note bem, irmãos, eu preciso entender aqui, e aí é a grande crise para algumas pessoas, que eu quero que você entenda isso: nem tudo aquilo que iremos pedir nós receberemos. Eu preciso entender que o meu pedido precisa estar em sintonia com a vontade de Deus.
A grande crise é essa, irmãos, é que nós entendemos e olhamos para esse texto e o usamos de maneira equivocada quando nós afirmamos que tudo que nós pedimos nós temos que receber, porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos escolhidos de Deus, porque nós podemos determinar. Não, irmãos, o meu pedido precisa estar em sintonia com a vontade de Deus. Seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é intimidade com o Pai. Isso é serviço íntimo com Deus, e Tiago trata sobre isso, quando Tiago nos diz lá no capítulo 4, em sua epístola, no versículo 3, Tiago irá dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A incoerência, pastor, se Cristo está dizendo peçam que vão receber, Tiago vai dizer: vocês não estão recebendo porque vocês estão pedindo mal. Não há intimidade, não há uma relação de submissão à vontade de Deus em nossos pedidos. E Tiago vai denunciar isso dizendo: porque vocês estão pedindo para o esbanjamento de suas próprias vontades. Eu preciso pedir na perspectiva, irmãos, e na realidade, eu preciso perseverar na perspectiva e na realidade de que eu preciso pedir segundo o propósito, segundo a vontade daquele que é Senhor de todas as coisas. Eu preciso colocar o meu pedido, mas preciso dizer ao final deles: olha, Deus, seja feita a tua vontade. Aleluia. Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso me faz lembrar, irmãos, na epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus nos ensina, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos, olha a lógica que eu quero dizer para vocês, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele faz o que, irmãos? Ele nos ouve e Ele nos responde. Você crê nisso? Eu creio. Então, eu quero dizer a você nesta manhã: peça, porque Ele responde. Agora preste atenção, esteja com seu coração aberto para receber a resposta segundo a vontade dEle, não a nossa vontade, não o nosso querer, não as nossas inclinações, não o nosso projeto pessoal. Eu estou intimamente ligado com a vontade do Senhor. Segunda verdade que o texto nos ensina: primeiro, devemos pedir porque Ele nos responde. Há uma segunda verdade no texto: devemos pedir e perseverar em oração, porque nós temos uma relação filial com o Senhor, ou seja, Deus é o nosso Pai. Aleluia. Filho pede para o Pai, porque o filho confia no Pai. E olhem para o texto, versículos 9 e 10, vamos ler juntos, mais uma vez, irmãos, versos 9 e 10, toda igreja: ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará? Irmãos, olha, presta atenção, não é acidentalmente que Deus é chamado de nosso Pai. Há um propósito na Bíblia para isso, irmãos. Não é acidentalmente. Ele é o meu Pai, graças a Deus. Deus é o Pai por criação. Deus é o Pai porque Ele nos sustenta. Deus é o Pai porque Ele nos remiu de todas as coisas. Deus é o Pai, e nós temos essa relação filial. Eu quero que você entenda isso por adoção, irmãos. Algumas pessoas confundem aqui, irmãos, entendendo que todo mundo é filho de Deus. Não, à luz da Bíblia, não. Alguns textos que afirmam que Deus é Pai de todos, mas nós devemos entender que nós não defendemos, como igreja reformada, a paternidade universal. Depois você estuda sobre isso, paternidade universal. Algumas correntes teológicas que defendem a paternidade universal. No fim, todos serão salvos. Não. Só é filho quem foi adotado pelos meios legais, Cristo, pela suficiência de Cristo. Quem reconheceu Cristo, quem foi alcançado por Cristo, quem recebeu o sangue carmesim de Cristo, quem foi alcançado e marcado pelo Santo Espírito de Deus. Aleluia. Baseado em quem, pastor? Que a Bíblia diz isso? Veja comigo, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vai comigo para esse texto. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Eu te convido a ler comigo, bem forte, meu querido irmão. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12.
Todos juntos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Amém, meu irmão? Nós somos filhos por adoção. Entenda, irmão, filho pede a quem? Ao pai. Ao pai. Porque filho confia no pai. Interessante, irmãos, que é impressionante como nós encontramos aqui textos bíblicos que nos apresentam essa nova natureza. Vocês sabem que a palavra Abba, papai, paizinho, a palavra aramaica, que é o hebraico popularizado, de forma muito clara dizendo isso, em que era muito comum usar a expressão Abba, papai, paizinho. Interessante como Paulo ele toma emprestado essa palavra Abba para usar essa palavra, por exemplo, em Romanos 8, versículo 15, quando apresenta essa natureza que nós a temos pela graça do Senhor Deus, porque fomos adotados em Cristo, e hoje eu posso me relacionar não como alguém estranho a essa relação. Isso me faz lembrar Lucas capítulo 15, quando a parábola ali trata sobre a realidade daquela família, em que um filho mais velho, não entendendo aquela festividade para com o filho mais moço, diz: eu estou aqui contigo todo o tempo, pai, e eu nunca tive uma festa. E é interessante a expressão ali, pai, porque o pai da parábola vai dizer: filho, tudo que eu tenho aqui é teu, o que falta para você é relação, é confiar, é se entregar, é se apresentar. Algumas pessoas se relacionam como esse filho mais velho na igreja, não oram, não buscam o pai, as coisas estão acontecendo, mas não usam esse meio de graça que é a oração. Busque, você tem pai. Eu quero dizer algo que você já sabe: você tem um pai, e o pai que você tem é um pai poderoso, criador, Senhor, que tem o controle de todas as coisas, que nos formou, que disse: olha filho, os teus dias foram contados e determinados por mim, não há ninguém que possa furtar isso da tua vida. Eu sou teu pai. Nosso querido pai, ele é poderoso, aleluia. Eu devo persistir porque eu tenho um pai, graças a Deus, santo, perfeito, e que tem o melhor para a gente. Quem sabe você está aqui hoje de manhã dizendo: estou me sentindo tão só, esquecido. Eu quero dizer, você foi adotado por Deus. Você pode pedir a Ele. É interessante como esse texto ele é tão fantástico, porque além de nos dizer que devemos pedir porque nosso Pai responde, e porque Ele é o nosso Pai, por adoção, Ele nos adotou, ele termina dizendo e fazendo um comparativo do Pai Celeste com o Pai terreno. Devemos persistir em oração, porque o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele é bom. Olha o atributo de Deus aqui, veja que fantástico que Cristo apresenta aqui no verso 11, acompanha comigo. Ele termina esta sessão dizendo: olha, para que vocês entendam o que eu quero dizer, eu faço um comparativo ao Pai terreno com o Pai celestial. Leiamos juntos o verso 11, para a gente fechar esta exposição, irmãos, todos juntos. Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que Ele pedir. Você crê nessa palavra, meu irmão? Querido, entenda que boas coisas no texto não é aquilo que eu penso que é bom. Boas coisas é aquilo que aquele que é Senhor do amanhã sabe, o que nós de fato necessitamos. Graças a Deus que Ele termina, o Senhor contrasta sua bondade com a maldade humana. E veja que coisa interessante, irmãos, olha o que Cristo vai dizer: vocês são pais pecadores, e vocês julgam aquilo que é bom para o filho de vocês, mas o coração de vocês é inclinado ao mal, a mente de vocês são mentes pecadoras, e vocês ministram, vocês são maus e julgam: vou dar coisas boas, eu não vou dar coisas terríveis. Deus não, Deus é bom em essência, é atributo de Deus.
Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele irá dar algo bom, no sentido pleno da palavra, porque Ele é justo, porque Ele conhece o amanhã. Nem sempre, como pai, eu julgo corretamente. Eu dou alguma coisa para o meu filho, achando que é bom, mas não é bom. É verdade ou não é, irmãos? Quem já comprou alguma coisa para o filho dizendo, isso é muito bom para ele, e você depois diz, rapaz, não foi tão bom não. Deus faz um contraste aqui. Eu dou coisas boas para vocês, peçam, porque eu sei o que de fato é bom para vocês, porque Ele sabe de todas as coisas, porque Ele nos conhece, irmãos, Ele sabe o amanhã, Ele nos concede coisas necessárias, essenciais. Lembrem-se, irmãos, Cristo está pregando aqui um sermão para os discípulos, e Ele disse para os discípulos, vocês são maus, vocês são pecadores. Aqui, irmãos, eu estava estudando esse texto, e lembrando aqui, levando, uma coisa leva a outra. Aqui, é interessante que esse texto já pode ser usado aqui. Lembrem, os apóstolos estavam próximos a Cristo. Esse texto já serve como base para a gente, como crentes, para destruirmos a doutrina romanista de que os apóstolos não tinham pecados, santificando os apóstolos. Cristo olha para os discípulos, para os apóstolos, dizendo, vocês são maus. Vai estudar a palavra mal, revelando a mazela da alma dos discípulos, dos apóstolos. Vocês são pecadores, vocês não são santos na perspectiva de perfeição, vocês são maus. Já destrói essa perspectiva romanista de perfeição dos apóstolos. Vocês são maus, vocês são pecadores. E ele faz o contraste. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é irreparável, Deus é maravilhoso. E esse Deus que é irreparável, maravilhoso, que é bom, Ele nos concede coisas boas. Por isso que eu estou aqui nesta manhã para lhe dizer, em nome de Jesus, persista na oração, e por certo você receberá respostas abençoadas em nome de Jesus. Creia nisso, querido. E por que nós entendemos sobre o que Cristo fala? Se você pega, por exemplo, que Davi falou, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Por natureza nós somos pecadores, nós somos pecadores. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Estava vendo isso aqui, ouvindo uma palavra, e o pregador dizia o seguinte, veja, eu vou contar para vocês a história de uma mulher chamada Ruth Graham, esposa do grande evangelista Billy Graham. E diz lá o pregador, falando um pouco da biografia de Billy Graham, ele vai dizer o seguinte, olha, a Ruth Graham, em um momento de sua vida, orou muito para casar com um jovem de sua igreja. Ela pagou um preço, orou, e Deus dizia para ela, não, não e não. Ela não entendia o que Deus queria para ela, mas ela pediu, Deus, eu quero muito casar com esse jovem, eu quero namorar, quero casar com ele. E as portas sempre se fechavam para ela, as portas sempre fechadas para Ruth Graham. E diz lá aquele pregador, e graças a Deus, porque Deus sabe o que é bom, e Deus abriu outra porta para ela, Deus fez com que ela conhecesse Billy Graham. Ela foi esposa de um dos grandes evangelistas desse mundo, um grande ganhador de almas. E ela diz, graças a Deus, Deus Ele é bom, aleluia. Palavra de Deus para você, minha irmã, meu irmão que está orando, e Deus está fechando a porta, diga, obrigado Senhor, Deus tem respostas boas para mim, aleluia. Deus é bom. Quem sabe você entrou aqui hoje de manhã dizendo, mas por que Deus, o Senhor fechou aquela porta? Com todo mundo Deus abre a porta. Descansa, querido, saiba que o Pai de todos, o Senhor, Ele faz segundo a sua vontade. Ore com persistência, na perspectiva de que Deus, Ele é bom. É interessante, irmãos, porque um homem de joelhos, já dizia o reverendo Hernandes, eu gosto muito dessa frase dele, um homem de joelhos vê mais longe do que um filósofo na ponta dos seus pés. Se prostre diante de Deus. Quem sabe você tem sido vacilante em sua vida de oração, quem sabe você não tem buscado a Deus de maneira sistemática, consistente, perseverante. Olha para esse texto
E ele vai terminar dizendo no verso 12: pois tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É a relação de reciprocidade aqui, irmãos. Que Deus aplique essa palavra ao coração da gente, em nome do Senhor. Orem, sejam persistentes, sejamos persistentes na oração. Sabe por quê, querido? Porque a solução para este mundo tão insaciável por pecado é uma igreja insaciável por oração. Graças a Deus por isso. Precisamos orar e clamar na perspectiva de que Deus nos responde. Ele é o nosso Pai por adoção, e Ele tem coisas boas para os seus filhos. Seja Deus louvado para sempre, aleluia.